Olá, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conhecendo vocês. Deixa eu só tirar o som do meu celular aqui. Bom, pessoal, essa apresentação está sendo gravada. Muitas pessoas que vêm até mim no WhatsApp, elas acabam pedindo, solicitando algum vídeo de apresentações e tal. A gente sempre prefere o ao vivo, mas a gente entende que nos Estados Unidos existe uma tão famosa correria, né? E então a gente vai gravar, eu vou deixar gravado, vou procurar fazer em 30, 40 minutos, 45 minutos, para ficar bem objetivo. A gente vai falar do modelo de negócio, a gente vai falar sobre o perfil que nós buscamos para trabalhar conosco nessa expansão nos Estados Unidos, a expectativa do trabalho, alinhar a expectativa, porque o único objetivo nosso, meu e da Zinzino, que é a empresa norueguesa com mais de 20 anos, que nós vamos conhecer aqui sobre o modelo de negócio, sobre a tecnologia na área de produtos que de fato agregam valor na vida das pessoas. Então, seja você uma pessoa interessada por sua saúde, por qualificar a sua saúde, ou seja uma pessoa que tem uma visão empreendedora e entende que quando você tem um produto que agrega valor de forma mensurável na vida de alguém, né? E no nosso caso aqui, na saúde. E também, por ser um produto exclusivo, com tecnologia, com ciência agregada e exclusivo, se tem um produto que agrega definitivamente valor à vida das pessoas, que ele é exclusivo, então, se você tem uma visão empreendedora, já consegue perceber o quão a gente pode escalar esse produto, esse negócio, e você tem como contribuir na sua vida financeira nos Estados Unidos. Esse não é um negócio apenas para brasileiros. Nós começamos, na verdade, o primeiro grupo de brasileiros através da nossa liderança, Daniel Melo, que é um profissional de expansão, um dos maiores da América Latina, com mais de 20 anos de experiência, foi convidado pela Zinzino, por toda a diretoria da Zinzino, repito, é uma empresa norueguesa, há mais ou menos um ano e meio nos Estados Unidos, e ele foi o primeiro brasileiro para expandir para brasileiros, e quem tem o idioma, tem inglês, espanhol, pode avançar nessa expansão
Estados Unidos é uma terra, aqui em Orlando, então, o que mais a gente vê é gente do mundo inteiro, e essa empresa é estabelecida em 45 países. Então, você pode ter clientes e parceiros em 45 países. Então, hoje até uma pessoa me perguntou no WhatsApp, Sara, eu falo inglês, eu tenho alguma vantagem? Sim, você tem, porque você não fica apenas para os brasileiros, né? Você pode expandir como vem acontecendo no último ano, o grupo de americanos vem crescendo demais. E nós, por nós, né, pelo Daniel Mello e todo o nosso time, a empresa já está com tratativas avançadas para fazer a abertura do Brasil e, através do nosso time, levaremos essa tecnologia, esse modelo de negócio para o Brasil também. Bom, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco sobre essa realidade, sobre o perfil e sobre adequar nossas expectativas sobre as pessoas que queiram conhecer tanto a parte física, saúde física, como a parte de saúde financeira, ok? Bom, deixa eu compartilhar algumas telas aqui. Eu gostaria de pedir à doutora Isabel, aliás, eu queria agradecer a presença da doutora Isabel, que ela é especialista em nutrição e naturopatia clínica, que faz parte do nosso time de parceiros nessa expansão aqui nos Estados Unidos, em toda a Europa. Doutora Isabel, você pode compartilhar comigo essa informação, se a senhora está vendo aí Tá toda... perfeito. Tá Tá perfeito? perfeito, tá perfeito, tá ótimo. Ok, então eu vou tocar aqui, procurando em 30, 45 minutos no máximo, dar essa informação. Então, se você está assistindo aqui, se você veio através de um vídeo meu ou de um convite de alguns dos profissionais dessa empresa, brasileiros ou não aqui dos Estados Unidos, você seja muito bem-vindo. E se você, ao término dessa apresentação, entender que a expectativa do negócio te interessa e a expectativa da saúde física, da qualidade que você vai ter em entender o que esse produto da Enzino pode agregar na sua vida, você vai procurar a pessoa que te convidou, que te deu esse link, que te fez o convite, e não deixe de ter essa conversa, seja para a parte do produto, da área de saúde, seja na parte do negócio, seja para tirar dúvida. Essa apresentação é para que você tenha uma ideia, mas você vai poder ter a oportunidade de tirar dúvidas tanto do produto quanto do negócio quando você tiver com a pessoa que te convidou. Então, não deixe de estar com a pessoa amanhã ou depois. Hoje é segunda-feira, durante a semana, tire ali 15 minutos do seu tempo, porque certamente ou você vai agregar muito à sua saúde, das pessoas que você ama, e ou agregar na sua vida como profissional nos Estados Unidos. Bom, essa tela, ela já, por si só, ela já dá a informação. Nós temos dois inimigos comuns, né, que roubam o nosso futuro. Primeiro é a ausência de informação, ignorância nesse sentido, né? Ausência de informação com relação à nossa saúde ou à saúde, né? Principalmente no país do fast food, onde a gente está aqui, a maioria das pessoas não vem aqui nenhum juízo de valor, é mais uma realidade. A maioria das pessoas se preocupam muito antes da sua saúde, se preocupam em se defender financeiramente. Aqui nos Estados Unidos, a gente vem do nosso país e a gente quer encontrar algo para prosperar, encontrar algo para, entre aspas, ganhar em dólar, né? E às vezes a gente troca mesmo tempo por dinheiro e a última coisa que a gente pensa é a nossa saúde. Então, é realmente um inimigo comum que a gente paga um preço muito grande logo ali na frente ou lá na frente, não importa, a gente paga um preço muito grande. Então, não entende nada sobre nutrição, as pessoas não sabem nada sobre comida ultraprocessada, sobre principalmente doenças silenciosas, ou seja, que você não tem sintoma algum, mas ela está ali sendo desenvolvida no teu organismo e a gente só contribui. Temos até alguns sinais no nosso corpo, mas essa correria faz com que a gente ignore esses sinais e vai tocando, e quando vem o problema, não há dinheiro no mundo que às vezes possa fazer você salvar esse problema. Então não é sobre dinheiro, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem minimamente consciência sobre a sua saúde. Então a gente vai falar hoje de produtos dessa empresa exclusivos, baseado em ciência, né? É uma empresa de cientistas clínicos, de profissionais, de médicos, biomédicos,
Então, é uma empresa muito séria, de capital aberto, com mais de 20 anos de existência, norueguesa, e você tem toda a sua liberdade de pesquisar muito sobre a Zinzino, e você vai ficar encantado, como eu fiquei, sobre a estrutura que nós temos, não só para absorver de informação, mas de prosperar com o nosso negócio, tá? Bom, qual é o perfil? Antes de eu falar do modo sobrevivência, quem está aqui, se não está nesse modo, conhece muitas pessoas que estão, né, nós brasileiros aqui nos Estados Unidos. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar sobre o perfil que nós buscamos para trabalhar conosco. Primeiro, gente, o perfil que nós buscamos para trabalhar conosco. É a pessoa que está focada, não necessariamente na sua saúde. Você pode, nesse momento aqui nos Estados Unidos, não estar, como eu falei, não faz nenhum juízo de valor, não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor. Pode não ser a sua prioridade. Mas se você tem uma visão empreendedora de um negócio, bom, algo que de fato agrega valor na vida das pessoas, pode não ser a minha prioridade, mas eu sei, as redes sociais estão aí, a quantidade de gente que ganha muito dinheiro só trabalhando com saúde no Instagram, né? Então você sabe que se você tem algo que agrega de fato valor na saúde e é mensurável, você sabe que como empreendedor, você tem essa visão empreendedora, você sabe que você pode ganhar muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, agregando na vida das pessoas com um produto, com tecnologia na área de saúde exclusiva que a Enzino tem. Então, ainda que não seja a sua prioridade, esse primeiro inimigo aí é a saúde, mas esse modo sobrevivência, né, dos brasileiros, de nós brasileiros que estamos aqui nos Estados Unidos, trabalhando demais, sem tempo algum, né? A gente sai de uma realidade, cria uma expectativa. Quando eu chegar nos Estados Unidos, eu ouvi dizer, um amigo meu já está lá, etc. E quando chega aqui, muda todo o cenário, você encara um outro cenário e acaba ficando nesse modo sobrevivência. A família fica em segundo plano, você não vê esposa, não vê marido, mal vê os filhos, trabalha dia e noite, 10, 12, 14 horas para sobreviver, para pagar o seu aluguel, para pagar o seu mortgage, né? Acaba adormecendo os seus sonhos. Tem um futuro que começa a pensar, você deita a cabeça no travesseiro, caramba, eu vim para cá, eu sei, tenho segurança, meus filhos estão bem, mas eu não tenho a qualidade de vida que eu vim buscar aqui, não tenho perspectiva. Esse é o perfil. Se você não tem esse perfil, mas também é empreendedor, ou empreendedora, tem uma visão e sabe que existem milhares de brasileiros nesse perfil aqui, você pode também associar. Bom, eu tenho um produto exclusivo que agrega de forma mensurável saúde na vida das pessoas. Eu posso não me preocupar com a minha saúde, não ser a minha primeira escolha, mas eu, como empreendedor, sei que eu posso atingir milhares de pessoas e ganhar muito dinheiro agregando na vida das pessoas que têm saúde como primeiro plano. Bom, eu posso não estar no modo sobrevivência, eu posso estar bem, eu posso ter aqui a minha vida estabelecida, mas se eu tenho uma visão empreendedora, eu tenho entendimento que aqui nos Estados Unidos, milhares e milhares e milhares de brasileiros e aquelas pessoas que falam inglês, de americanos, que vivem dessa forma, sem estarem felizes com o que fazem e apenas sobrevivem. E esse perfil é o que nós estamos buscando. O perfil de quem quer construir algo profissionalmente, sem interromper, sem colocar em risco a sua vida, aquilo que paga suas contas, o seu trabalho. A grande vantagem desse negócio, desse modelo de negócio que você vai conhecer hoje, é a ausência total de riscos. Você, para ingressar nesse negócio, você só vai ter o seu material de trabalho, os seus produtos, você vai adquirir os seus produtos. A gente sabe que eu, de novo, não há nenhum juízo de valor. Eu fui essa pessoa que já investi 7, 10, 80 mil dólares em negócios para que eu pudesse sair ou não entrar nesse modo sobrevivência, e em poucos meses eu vi que eu perdi o dinheiro. Né? Eu tenho certeza, e já tive inúmeros conhecidos que me relataram, aqui nos Estados Unidos, as pessoas tentando acertar, acabam investindo 10, 20, 30, 50 mil dólares ou muito mais, e pouco tempo vê que perdeu dinheiro. Ah, esse negócio de alugar carro aqui, não sei o que, aí você vai e compra um, dois, três, cinco carros e o negócio não funciona e você está lá empatado com dinheiro. Então, o que não faltam são histórias nesse sentido. Então, quando o Daniel Mello, que é uma pessoa, uma referência para mim, um homem de mais alto caráter,
pessoal e profissional. Ele me apresentou esse negócio que agregou muito valor à minha saúde e que eu pude, com o preço de um iPhone, que é o maior investimento que você tem em produto, em material de trabalho, e que não há risco algum, porque aquele produto eu vou, entre aspas, na pior das hipóteses, se eu não quiser mais desenvolver um negócio, eu vou ter aquele produto para mim e para minha família e ele vai agregar de forma profunda na minha saúde. Então não tem risco algum, eu apenas vou adquirir para iniciar esse negócio material de trabalho que são os meus produtos. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, não tem o porquê. Foi como eu tomei a decisão de vir para os Estados Unidos com a minha esposa e meus 3 filhos. Eu falei para minha esposa, não tem risco algum de dar errado ir para os Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui em 2019. Por quê? Porque eu falei, bom, em um ano de experiência, se a gente resolver voltar para o Brasil, os nossos filhos já avançam no inglês, e dito e feito, com menos de 6 meses, minhas filhas já estavam avançadas, meu filho era pequenininho, elas já estavam praticamente fluentes em inglês. Eu falei, não tem o que dar errado, eu volto para o Brasil, mas eu volto vivendo essa experiência, eu volto com os filhos falando inglês, né? Ou seja, não há curso no Brasil que dê a eles essa experiência de um ano aqui na escola, dia e noite, então não tem como dar errado. É como eu enxerguei esse negócio. Não tem como dar errado. Você entra apenas com os seus produtos e esses produtos, se você... Assim, isso é raro acontecer, isso é porque a gente tem todo o suporte e acompanha a pessoa. Mas ainda assim, se você resolver não avançar no negócio, esses produtos fazem muita diferença na sua vida e das pessoas que você ama, ok? Vamos avançar. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Então, não é sobre produto. A gente está falando sobre medicina moderna. Por que tantas pessoas acreditam estar saudáveis? Né? A gente vai entrar um pouco mais agora para explicar a realidade sobre esse produto que nós vamos... Eu não vou falar de produto, mas eu vou falar da realidade do entorno dos maiores problemas no mundo todo, que são doenças graves, inflamação silenciosa no corpo de 97% da população mundial. Vocês vão entender as pesquisas que comprovam isso, tá? Então, por que tantas pessoas acreditam estar saudáveis, mas anos depois descobrem uma doença grave que vinha se desenvolvendo em silêncio? Né? Uma doença crônica que muito comum que se desenvolva em silêncio através de uma inflamação silenciosa. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Tá? Então, essa pergunta que pode mudar a sua vida. Tá? Essa pergunta pode mudar. Por que tantas pessoas acreditam estar saudáveis e lá na frente descobrem doenças graves que, entre aspas, apareceram da noite para o dia? A maioria não sente nada, ou não tem a preocupação com prevenção, e quando a gente percebe, né, a gente não tem aquilo que é mais importante, informação. Informar é cuidar, conhecimento hoje, liberdade amanhã. Tá? Então, a maior ameaça à saúde no mundo não é o vírus, são as doenças crônicas. E isso, todas as telas que eu passar aqui, eu faço questão de abaixo colocar a fonte. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem acesso às mais avançadas inteligências artificiais, Google. Então, se você printar essa tela e buscar essa informação, buscar a fonte que eu estou trazendo, você vai identificar mais a fundo essas informações. Preste atenção nesses números, porque eu gosto muito de números para trazer fatos e não opiniões. Tá? 43 milhões de pessoas morrem todos os anos com doenças crônicas. 75% de todas as mortes do planeta. Gente, olha o tamanho disso. 75% de todas as mortes no mundo por ano, 43 milhões, são através de doenças crônicas degenerativas. Tá? Quais são essas doenças, Roberto? Mais preocupante, elas acontecem, olha, 19 milhões de doenças cardiovasculares em destaque, infarto e AVC. Eu perdi o meu tio com 61 anos, irmão do meu pai. Ele foi tomar banho no banheiro e parece que desligou o disjuntor. Ele apagou, infarto fulminante, então ele entrou nessa estatística. E para a gente, na época, cara, aconteceu da noite para o dia. Ele parecia saudável.
mas, na verdade, essas doenças crônicas degenerativas, elas têm uma causa em particular, em comum, com a grande maioria dos casos, que é uma inflamação silenciosa. É uma inflamação que você não percebe, que você não tem, em muitos casos, você não percebe ou não atribui corretamente os sintomas. Então, prestem bem atenção nesses números. 19 milhões doenças cardiovasculares, 10 milhões câncer, 4 milhões doenças respiratórias crônicas, 2 milhões diabetes, entre outras. Então, essas são as que mais destacam. Então, esses números, né, será realmente que essas doenças elas aparecem de uma hora para outra? É muito importante a gente ter essa visão. E a resposta é não, gente. A ciência comprova que essas doenças levam anos ou até décadas para se desenvolver. Né? Podem permanecer ativas por anos sem sintomas evidentes. Ou, como eu falei, você pode sentir, por exemplo, as inflamações articulares, você pode sentir uma série de problemas articulares e você não associar. Associar o seu dia, o cansaço, associar qualquer outra coisa. Mas você não vai associar que ali está se desenvolvendo uma inflamação crônica e uma doença crônica e degenerativa. Isso é muito, muito sério, que é a inflamação crônica de baixo grau, inflamação silenciosa. Né? Então, o que é essa inflamação? Não é o objetivo dessa apresentação, mas qual é o grande problema dessa inflamação? A inflamação é um processo importante do nosso organismo. Quando você tem um trauma, você percebe logo que inflama e faz parte do processo de recuperação celular. Né? Faz parte do processo de cicatrização. Então, a inflamação ela é bem-vinda, mas geralmente com esses traumas, com essas coisas agudas. Não uma inflamação crônica, uma inflamação silenciosa permanente. Por quê? Por excesso de nutrientes errados e ausência de nutrientes importantes, você acaba produzindo muito mediadores inflamatórios, como prostaglandina, como uma série de outros mediadores inflamatórios, principalmente a prostaglandina, que gera muita dor, gera processos inflamatórios. Então, quando você tem um desequilíbrio no seu organismo, muito, na maioria esmagadora dos casos, em função da ausência de nutrientes importantes na nossa alimentação e excesso de nutrientes ruins na nossa alimentação, né, você começa a desequilibrar e você gera essa inflamação silenciosa que vai arrebentando com a sua saúde sem você perceber. Então, o perigo da inflamação é porque ele age em silêncio todos os dias. Quando os sintomas aparecem, a doença já está instalada. Tá bom, pessoal? Então, ela pode estar presente mesmo quando você acredita estar saudável. É muito comum da gente perceber pessoas com absoluta inflamação crônica celular, mensurável através dos exames do exame que você vai conhecer hoje, e uma pessoa que se cuida. A gente já teve no nosso time, na nossa equipe, a gente já teve triatleta, a gente já teve outros atletas, pessoas que você olha, são absolutamente saudáveis, mas estão absolutamente inflamadas por ausência de nutrientes importantes. Então, não é sobre apenas como você come, é o que chega nas suas células, tá? Então, essas doenças, elas são instaladas no dia a dia, a gente não percebe, e hoje a gente tem essa apresentação, independente de qualquer negócio, como informação para que a gente possa se defender, se proteger, ou ao menos sair da exposição crônica a essas doenças, tá? Então, a pergunta que pode mudar a sua vida, se a inflamação silenciosa pode permanecer anos sem ser percebida, como descobrir se ela está acontecendo comigo? Né? Então, isso é muito importante. Se eu tenho essa convicção, já já vocês vão ver uma das pesquisas que a empresa fez, 97% das pessoas no mundo todo estão desequilibradas com inflamação silenciosa celular. Como é que eu descobri se eu faço parte desse time? Ainda que a estatística seja muito alta, como que eu tenho certeza? Né? Então, a gente vai falar hoje sobre biomarcadores relacionados a equilíbrio inflamatório do organismo, que são tendências mundiais na medicina. A identificação, existem várias outras formas de você identificar se um corpo está ou não inflamado. Várias outras formas, mas elas todas, como ferritina, PCR, uma série de outros, velocidade de hemossedimentação, mas eles vão identificar se está ou não inflamado. A gente vai falar hoje sobre um exame, sobre um teste simples na nossa casa, e já vou falar sobre o primeiro produto
da companhia, da Zinzino, uma empresa com mais de 20 anos, norueguesa, baseada em ciência, né, que desenvolve produtos que de fato agregam na saúde das pessoas, e nós vamos falar apenas de dois. É uma empresa com vastos produtos de extrema qualidade para a saúde intestinal, para microbiota intestinal, testes nessa área, mas a gente vai falar de dois produtos, né? Então, como eu falei nessa tela anterior, como que eu descubro se eu tenho essa inflamação silenciosa, tá? Antes eu preciso falar de um tema super importante sobre esses biomarcadores que eu vou citar aqui nesse exame. A gente vai falar sobre essa descoberta na saúde, na ciência, sobre a importância de você estar equilibrado com dois ácidos graxos importantíssimo para as nossas células, o ômega 6 e o ômega 3. O ômega 6, apesar da sua importância, em excesso, ele é extremamente inflamatório e ele é extremamente comum no que há de mais gostoso, mas em contrapartida, no que há de pior para a nossa alimentação. E o ômega 3 é o inverso. Ele é anti-inflamatório, o nosso corpo não fabrica e ele é extremamente escasso, mesmo em alimentos que a gente sabe como peixes em geral, salmão, sardinha, mas são produtos que hoje, em função até de uma ração cheia de ômega 6, a gente não tem mais produtos e proteínas de tanta qualidade, né? E a gente tem ausência de ômega 3. Aí você vai falar, poxa, Roberto, mas eu suplemento há anos ômega 3. E eu desafio você a fazer esse teste que eu vou te apresentar agora. Porque a grande maioria esmagadora, se não todos, né, que a Zinzino no mundo inteiro, ela fez esse teste, pessoas com esse perfil tiveram uma inflamação crônica e esse desequilíbrio. Por quê? Porque os ômegas, sem a tecnologia que nós vamos conhecer hoje desse produto, eles, no trato gástrico, ele acaba oxidando. Né? E esse produto que você vai conhecer hoje da Zinzino, ele tem uma tecnologia que faz com que esse ômega de extrema qualidade, uma empresa norueguesa, ele fique sendo absorvido por 4 vezes mais, por 35 horas. A gente vai falar sobre isso. Então, esse equilíbrio, na origem da nossa vida, assim, antes de 1900, a gente tinha quase que uma relação de 1 para 1. Era tudo tão absolutamente correto e natural. E a recomendação científica é 3 para 1. Na nossa célula deve ter 3 moléculas de ômega 6 para uma de ômega 3. Essa é a relação saudável de uma célula saudável, das células do nosso corpo de forma saudável, para que a gente não desenvolva inflamação silenciosa e não fique exposto, né, para que a gente não fique expostos a doenças crônicas e degenerativas. Em 1960, com o advindo de alimentos processados, etc., a gente começa a reverter esse quadro, consumir muito mais ômega 6, ter muito pouco acesso ao ômega 3, e hoje a realidade da população é, em média, 20 para 1. Entre 15 e 25, 20 para 1. Então, uma pessoa como eu, vocês vão ver já o meu teste, que estava com mais de 20 para 1, uma das coisas que eu mais agradeci ao Daniel Mello, que me apresentou esse produto, essa tecnologia da Zinzino, foi eu saber, e de forma, né, mensurável, que a minha saúde foi revertida essa questão dessa inflamação crônica, e eu certamente ganho longevidade, qualidade de vida. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com você ter a convicção que você deu um passo, que você agiu a favor da sua saúde, de você ter longevidade, de você favorecer a sua saúde para que você veja os seus filhos crescer, os seus netos, etc. Tá? Então, esse desequilíbrio, nosso corpo inteiro é feito de células, quando você está com excesso de ômega 6, você produz o tempo todo mediadores inflamatórios, você tem essa inflamação o tempo todo silenciosa e vai desequilibrando funções cognitivas cerebrais, cabelo, pele, unha, você tem todos os órgãos danificados, sobretudo na parte cardiovascular. Você, com inflamação silenciosa, você acaba enrijecendo os vasos, as artérias, facilitando o acúmulo de ateromas, né, de placa de gordura, dificultando a passagem do fluxo sanguíneo. Por isso, você, com o tempo, acaba desenvolvendo problemas cardiovasculares, problemas articulares, musculares. Então, é muito, muito sério e, ao mesmo tempo, tão importante que você tenha essa informação. Por isso que eu digo, às vezes você
não é a pessoa que se preocupa 100% com a sua saúde. Mas se você tem uma visão e vai entender o quão exclusivo é esse teste, esse produto, para tirar a pessoa desse cenário, com a quantidade de milhares e milhares de pessoas, brasileiros ou não, nos Estados Unidos e no mundo, que querem essa informação, que precisam desse produto, você consegue enxergar o como você pode ganhar dinheiro com a construção e expansão desse negócio, tá? Sobretudo nos Estados Unidos, que é um país extremamente deficitário com informação e qualidade de saúde. Bom, aqui apenas rapidamente, não é o objetivo uma aula de biologia, né? Até porque eu não tenho esse preparo, é parte de informação apenas. O que é uma membrana celular com desequilíbrio, com excesso de ômega 6, né? com baixíssimo grau de ômega 3? Como é que essa célula ela fica? Ela fica absorção de nutrientes extremamente reduzida. Então, você que é nutricionista, certamente às vezes você tem uma pessoa que come bem, que treina bem, mas que não emagrece, né? E também ela tem a eliminação de resíduos também de uma forma muito lenta. Então, você às vezes tem um pós-treino muito difícil, recuperação muscular muito complicada, e você não sabe o que é. Na maioria dos casos, tem a ver com essa inflamação silenciosa que vai desenvolvendo uma série de problemas. E já uma membrana celular saudável, ela absorve mais facilmente os nutrientes, ela libera mais facilmente os seus resíduos, e você está se protegendo dessas doenças, ou pelo menos da exposição contínua a essas doenças. Bom, agora a gente vai para a parte que eu falei. Eu vou falar de dois produtos: o Balance Test, que é esse no centro do seu vídeo, e vou falar do Balance Oil, que é você identificar se você está naquele grupo, né, de quem está com inflamação silenciosa ou não. O Balance Test, você está vendo na mão, nessa foto, uma pequena né, picada de agulha, semelhante àquela agulha para você ver a glicose, né? Então, é uma picadinha no dedo. Você vai colocar esse Balance Test, ele vem com duas lâminas. Você vai colocar duas gotinhas de sangue ali, espera uns 10 minutinhos ela secar. Esse Balance Test já vem com toda a estrutura, inclusive você vai embalar essas duas lâminas, tanto a que vai as tuas duas gotinhas de sangue, a que fica com você, ela tem um número exclusivo. Por que isso é importante? Esse teste ele não vai ser analisado aqui nos Estados Unidos. A empresa tem um convênio com o laboratório Vitas, que não é da Enzino, é um dos maiores laboratórios no mundo em pesquisa de inflamação celular. E esse exame, essa lâmina com as suas duas gotinhas de sangue, ela vai para Oslo, na Noruega, com tudo pago pela Enzino. Quando você compra o teste, você já tem ali o seu, você só vai colocar na UPS aqui, ela vai lá para Oslo. E o mais importante, você não precisa se identificar. Essa lâmina que fica com você tem o mesmo número exclusivo que vai nessa lâmina que eles vão avaliar. Depois de 20 dias, você entra no sistema, né, e você vai colocar esse número e você vai ter o seu teste. Por que isso é importante? Porque o Balance Oil, que é o produto que vocês vão conhecer, que vai tratar e reequilibrar, que vai trazer com que você fique com a proporção correta de ômega 6 e ômega 3, tirando o teu corpo dessa exposição a dessas doenças crônicas e degenerativas. 120 dias depois que você fizer uso do produto, que só a Enzino tem, que é uma tecnologia de ponta para justamente você reequilibrar, rejuvenescer as suas células, regenerar, melhor dizendo, as suas células, você vai ter que fazer novamente. Então, é uma segurança para nós e para vocês. Você não precisa se identificar. Então, quando você mandar novamente, só você vai ter aquela numeração daquele teste, daquele segundo teste, e quando você enviar, você em 20 dias vai ter o resultado da eficácia do produto. Então, isso é muito, muito, muito importante. A gente tem, além de uma empresa muito grande, de capital aberto, uma empresa muito séria, baseada em ciência. A gente tem uma empresa que desenvolve produtos exclusivos na área de saúde, com muitos e muitos e muitos médicos. A gente tem, inclusive, todo o suporte. Se você conhece alguém na área de saúde, se você quiser trazer para conversar com os médicos da empresa, você vai ver a seriedade e o quão é importante você ter um produto exclusivo que agrega valor de forma mensurável, e você consegue identificar o antes e o depois desse teste.
A empresa já fez mais de 1,5 milhão, hoje já são mais de 1.800.000 testes feitos no mundo todo. E você repara que aqui na América do Norte, 99% das pessoas deram desequilíbrio, ou seja, inflamação, potencial inflamação silenciosa por excesso de ômega 6, né, e escassez de ômega 3. E no mundo todo, 97%. Então, repare, você tem uma grande empresa, produtos exclusivos que agregam valor, você consegue mensurar, e esse produto, 97% das pessoas no mundo todo e 99% das pessoas que estão aqui nos Estados Unidos precisam dele. Então, para você ver, por isso que eu falei e repito novamente, mesmo que você não seja a pessoa 100% que se preocupa com a sua saúde, o mínimo de visão que você tenha, profissional, empreendedora, pode fazer você ganhar muito dinheiro, porque esse produto vai sim agregar e você vai provar na vida das pessoas. Bom, esse é o meu teste. O da esquerda, 23:1, ou seja, para cada célula do meu corpo eu tinha 23 moléculas de ômega 6. O normal é 3, eu tinha 23. Ok? Além, proteção das minhas células, 0%. E um outro item importante, entre outros, esse exame vem em PDF, você pode levar ele para o seu médico, você vai ver que qualidade desse produto. Índice de ômega 3 nas células. Pessoal, é uma das partes, além desse desequilíbrio 23:1, se você printar essa tela e jogar no GPT da vida, você fala assim, o que esse exame sugere dessa pessoa com esse desequilíbrio? Faça esse teste para você ver como é que eu estava. Quais eram os riscos que a minha saúde, com 52 anos, eu estava correndo. O quão grato eu fiquei ao Daniel Mello por ter me apresentado ao Enzino, ao Balance Teste e ao Balance Oil, que já vocês vão conhecer. Esse índice de ômega 3, 2,3, pessoal, eu vou mostrar aqui 2 estudos científicos que... desculpa, eu cliquei aqui sem querer, pessoal. 2 estudos que mostram, simples assim, pessoas que têm 4% ou menos de índice de ômega 3 nas suas células têm 10 vezes mais chance de ter uma morte súbita. Olha o meu índice de ômega 3, 2,3. Então, eu estava exatamente nessa faixa. 10 vezes mais chance de ter uma morte súbita. 4 meses depois, fazendo uso do Balance Oil, agora eu vou mostrar para vocês, eu saí de 23 para 3,3 para 1. Eu saí de 0 de proteção celular para 87 e um dos principais, ômega 3 index acima de 8%. Existem estudos científicos, você pode pesquisar, que mostram que a pessoa aumenta em 5 anos a sua longevidade quando você mantém índice de ômega 3 acima de 8%. O aceitável é entre 4 e 8. Acima de 8, esses estudos mostram que você agrega mais 5 anos de vida, de longevidade, se você mantiver ômega 3 index acima de 8%. Pesquisem, não fiquem sobre a minha palavra. Pesquisem que vocês vão ver o que a medicina fala sobre isso. Tá? Então, é muito importante, aqui eu vou falar exatamente sobre isso. Menos de 4%, altíssimo risco de um evento cardiovascular. Entre 4 e 8, risco moderado, ou seja, é aceitável. E acima de 8, que é o meu caso, reparem, é o meu caso, 8,5, depois que eu usei o Balance Oil, eu tenho baixíssimo risco de ter uma morte súbita. E aí, mais uma vez, a referência científica dessa informação. Se vocês quiserem printar, né, como eu falei, está sendo gravado, você pode printar e buscar essa referência citada aqui, científica, porque é como eu gosto de trabalhar. Tá? Bom, isso aqui é a tela que fala um pouco dos meus resultados. Ômega 3, a relação de 6,3, 23:1, 3,3:1, depois do Balance Oil, que é esse produto, né, exclusivo. Índice de ômega 3 nas minhas células, 2,3 para 8,5 e proteção do corpo celular de 0 para 87. Tá? Então, eu ganhei menos inflamação, mais saúde cerebral, mais proteção e células que funcionam melhor e o meu corpo sem estar à exposição de doenças crônicas e degenerativas. Outra tela que vocês podem printar e pesquisar sobre esses doutores que fazem parte do corpo do Conselho Científico das Enzino, uma empresa extremamente séria, né, e que busca trazer algo de valor. Por fim,
na parte de saúde, tem mais alguns minutinhos só, pessoal, eu vou falar sobre este produto. Então, lembra que eu falei sobre os números, 43 milhões de mortes, etc., doenças crônicas, e as pesquisas que mostram que 97% da população inteira estão dentro desse cenário de doença crônica, degenerativa, de inflamação celular, melhor dizendo, e este tratamento é que fez, vocês acabaram de ver, a evolução da minha saúde, esse Balance Oil, que ele é 60% de ômega 3, de óleo de peixe puro, de altíssima qualidade e proveniência da Noruega, e aí que vem o famoso pulo do gato. Aí que vem a tecnologia, a exclusividade, a tecnologia na área de saúde. 40% desse produto foi introduzido com os polifenóis extraídos do azeite extra virgem. Esses polifenóis são os famosos ômega 9, são altíssimos antioxidantes que protegem o ômega 3 comum, por isso que eu falei que mesmo as pessoas que tomam estão extremamente desequilibradas com ômega 3 e 6, porque o ômega 3, sem essa tecnologia, ele em até 9 horas, na parte gástrica, ele oxida. E com essa tecnologia, 40% desse produto, com o ômega 9, com os polifenóis, né, esse produto ele é tão antioxidante que ele é como se encapsulasse o ômega 3 e ao invés de até 9 ele oxidar no trato gástrico, ele passa pelo trato gástrico e vai para o intestinal, onde ele é absorvido em 35 horas. Ele fica 35 horas, 4 vezes mais. Então, não é sobre o que você toma, é sobre o que chega nas suas células. Então, a gente tem um produto absolutamente que agrega saúde e de forma mensurável. Porque 4 meses depois, como eu mostrei para vocês, você refaz o teste, o balance teste, vai para Oslo, para a Noruega, e você vai ter de forma científica, laboratorial, a comprovação de como estão as suas células, de como você reequilibrou as suas células, o quão importante são os ácidos graxos, DHA, DPA, ácidos graxos importantíssimos, por exemplo, para as células cerebrais, para a parte cognitiva, memória, né, para a parte articular, o quão nós temos de testemunhos de ausência de dores articulares depois do Balance Oil, né? A gente não promete cura, mas é prevenção, é remissão de sintomas por desinflamação. Isso é fantástico, isso é exclusivo da Zinzino. Então você consegue certamente entender que existem milhares de pessoas, não somente nos Estados Unidos, para que nós possamos expandir o Balance Teste, o Balance Oil e tantos outros produtos que vocês vão conhecer, que agregam valor através de ciência e de uma forma mensurável, tá? Aqui eu já falei que a parte do ômega 3 comum, em 9 horas, ele oxida na parte gástrica, e em 35 o Balance Oil ele passa por todo o trato gastrointestinal e ele é muito melhor absorvido. Qualquer faixa etária pode fazer uso, inclusive gestante, porque a gente está falando de agregar saúde de fato, tá? Não tem contraindicação. E, para finalizar, aqui eu vou falar... Bom, pessoal, eu falei muito de saúde, de o quão esse produto pode atingir milhares e milhares de pessoas que precisam desse produto, né? Então, aqui eu já falei na área de números e de saúde o potencial desse negócio. Mesmo que não seja você uma pessoa preocupadíssima com a sua saúde, mas você consegue, de uma forma empreendedora, com bastante inteligência, entender o quão você pode agregar na vida das pessoas e quanto esse negócio pode te trazer de dinheiro de fato, né? E aliando a expectativa. Se você procura algo fácil, que você mude da vida da noite para o dia, que você fique... Não é aqui que você vai encontrar isso. Você vai encontrar segurança, ausência de risco, porque você só vai entrar comprando seus produtos. Você vai agregar mês a mês a sua renda, vai crescer mês a mês, e depois de 6 meses, um ano e meio, você vai olhar para o seu trabalho que se manteve e você vai ver que você tem uma ajuda financeira altíssima, ao ponto de você, ali na frente, escolher não precisar mais viver naquele modo sobrevivência. É sobre isso que a gente está falando, ok? A gente investe tanto dinheiro em coisas que em poucos meses a gente perde. Aqui você agrega na sua saúde, na vida das pessoas que você ama, e você agrega a sua renda, que só cresce. Você tem todo o suporte do nosso time, você tem pessoas que vão apresentar
de forma profissional até que você aprenda. Toda semana, segunda e quinta e mais, dentro da sua região. Por exemplo, eu sou em Orlando, mas existem profissionais que nós estamos desenvolvendo em todos os Estados Unidos. Então, você vai ter e vai ser esse profissional também na sua área. É uma empresa com campo aberto, Escandinávia, com presença em mais de 40 países, são 45 países, entrega os seus produtos em mais de 100 países, né? Você tem pessoas desenvolvendo e expandindo a empresa em 45 países, mas ela entrega em mais de 100 países, tá? Aqui existe um planejamento da companhia de 1 bilhão, já foram quase 2 milhões, 1 bilhão de testes até 2050, que é o grande objetivo da companhia. E aqui eu queria que também, na parte do business, vocês guardassem esse número. 500 milhões de pessoas no mundo todo tomam suplementos de ômega 3. 1 bilhão suplementam com vitaminas. E 1,5 bilhão usa alguma forma de dieta especializada. Olha este mercado, gente, de ômega 3. 500 milhões de pessoas suplementam com ômega 3. 500 milhões. E esses suplementos não têm essa tecnologia. Eles vão oxidar em menos de 9 horas e não vão regenerar e reequilibrar o organismo dessas pessoas. Olha o mercado que a gente tem. Tá? Então, você vai construir com o nosso time, com toda a estrutura que a empresa te dá, de forma tranquila, crescente, e você só vai adquirir os seus produtos. Roberto, eu preciso investir? Você vai precisar comprar os seus produtos, material de trabalho, ok? Bom, como eu falei, o maior investimento, existem várias configurações, a gente pegou 3 exemplos aqui, são 1.200, aqui está em português de Portugal, porque a empresa não está no Brasil ainda. Por isso você está vendo o euro aí. Mas é mais ou menos o mesmo valor em dólar. Então, com $1.200, já com os taxas, você tem quase o triplo em produtos, comercialmente falando, e por isso que eu falei, não tem risco algum. Esses produtos têm configurações que só Balance Test e Balance Oil. Então, você vai, no mínimo, ter durante um bom tempo, estou falando para quem desistir, tá? Estou falando, por isso que eu falei, não tem risco, porque você vai, esses produtos a gente toma, o tratamento são 4 meses, mas a gente vai tomar a vida inteira, porque esses produtos eles trazem muita qualidade na nossa saúde. Então, se você tem esse perfil, enxergou o que eu passei aqui, você vai ter um negócio crescente, com uma estrutura, você recebe um back-office, você recebe absolutamente autoexplicativo, você vai ter todo o suporte do mundo e você vai crescer nesse negócio, desenvolver esse negócio, comprando o seu material de trabalho e mais nada. E você não vai comprar do Roberto e nem de ninguém que te apresentar esse negócio. Você vai comprar direto da Enzino, vai receber e você vai ter ganhos construindo uma base de clientes, uma base de parceiro, e você vai ver o quão esse negócio ele é próspero. Então, se você tem, e a maioria das pessoas investem muito mais em coisas que se perde, se você comprar esses produtos que vão agregar de fato na sua saúde, se você comprar o kit profissional, o kit correto para quem vai empreender, que são $1.200 em produtos, para você, recebe 3 vezes mais. Tem um detalhe importante, o nosso time acompanha você sempre, mas no mínimo até que você tenha 25 clientes do Balance Oil, né? Que é o produto carro-chefe. Ele custa 40 e poucos dólares, é extremamente acessível, dura em média 1 mês e todo mundo precisa. Com 25 clientes, a empresa te devolve esses $1.200. Então, eu não conheço, por isso que eu falo, além de não ter risco algum, que você recebe os produtos que você vai usar e agregar às pessoas que você ama, você pode comercializar ou utilizar tudo, você recebe de volta esse investimento depois de 1 ano com 25 clientes, em até 1 ano, tá? Em até 1 ano. Se você fizer 25 clientes em 2, 3 semanas, 2, 3 meses, você já tem esse refund da companhia, tá bom? Então, Roberto, eu tenho condições de comprar o kit apropriado, mas eu vou comprar o de 300 para poder fazer um teste e ver o que dá. Não faça isso. Não faça isso, a gente não está aqui para convencer ninguém, a gente não está aqui. Por que eu falo não faça isso? Porque se você tem condições de comprar o kit correto, apropriado, e vai comprar o de 300 só para fazer o teste, e estatisticamente, não perca o seu tempo, você nem o produto vai tomar. Porque se você não entendeu o que eu conversei até aqui, não se encaixou no perfil de expansão e na expectativa,
não entre, não compre. Seja só cliente. Compre um balance teste, um balance oil, faça ali a subscrição para que você, pelo menos por 4 meses, e a gente vai ter muito prazer de ter você como cliente, mas não compre. Roberto, não é para eu comprar o de 300? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que, se for para fazer um teste, não compre, porque você vai jogar dinheiro fora, tempo fora, nem o produto você vai tomar. Isso a estatística nos mostra. Agora, Roberto, eu não tenho condição, já aconteceu 1 milhão de coisas na minha vida nos Estados Unidos, mas eu consigo levantar os 300 e poucos dólares. Ok, esse perfil vai vencer aqui. Então você está entendendo? Uma coisa é você ter condições e fazer um teste. Não, não faça. Não entre. Não entre, não faça, porque não quero que você perca o seu dinheiro. Agora, se você não tem de forma alguma, esse Basic Partner Kit é para isso. E aí você vai, com todo o nosso apoio, você vai ter condições de desenvolver esse negócio. Tá bom? Mensalmente, a gente utiliza o Balance Oil e o Balance Teste, apesar de ter um valor mensal para que a gente tenha o nosso negócio ativo, com 4 clientes, eu tive isso em menos de uma semana, né? Inclusive, a minha própria esposa, quando eu comprei outros produtos, eu fiz uma subscrição, já virou um cliente. Com 4 clientes, eu não pago nada. Então, todo mês, eu recebo um balance oil e em 4 meses um balance teste e não pago um centavo para a companhia e tenho o meu negócio ativo porque eu tenho mais de 4 clientes, ok? Inclusive, o seu cliente que tiver 4 pessoas que ele indique, ele mesmo não paga mais o balance oil. Isso estimula o crescimento, tá? Que é o programa Z for Free, ok? Com 4 customers, 4 clientes, você já não paga a sua atividade e recebe todos os meses de graça, né, pagando só o frete, o seu balance oil, de 4 em 4 meses o balance teste. Para finalizar, eu tenho, com a parte da minha base de clientes, repara tudo que eu falei, o quão as pessoas precisam, o quão as pessoas estão com inflamação silenciosa, como as pessoas morrem todos os anos por conta disso. Você vê o quão você tem possibilidade de informar com todo o nosso suporte, suporte da companhia, suporte científico, né? Você informar e você crescer a sua base. Então, por exemplo, até 24 clientes, você tem 10% de remuneração sobre a sua base de clientes, fora os seus partners que vão potencializar o seu número de clientes. Tá? Então, acima de 25 clientes, 20%, e aí vai até mais de 200 clientes. A gente teve a oportunidade de ver pessoas com 1.200, 1.300 clientes próprios, e no seu time mais de 30, 40 mil. Então, você tem de 10% a 30% de remuneração quando as pessoas consomem, tá? Consomem. E aqui, pessoal, repara, se você tem só cliente nessa reta lilás, você tem um crescimento em uma velocidade. Quando você transforma a sua base de clientes em também com novos partners que com você vão potencializar a expansão desse produto e negócio nos Estados Unidos e no mundo todo, você tem nessa linha roxa o quão você pode avançar e crescer. Quanto mais as pessoas consumirem e mais a empresa tem receita através dessa expansão que você fizer, mais você ganha de forma residual. Então, quem viu o meu vídeo é a mais profunda verdade. Eu, em alguns anos, construí algo que me permitiu viver os primeiros anos dos Estados Unidos sem me preocupar em ganhar um centavo de dólar, porque mesmo convertendo, eu ganhava o suficiente para ter uma qualidade de vida. Passei toda a pandemia aqui, basicamente vivendo, basicamente não, 100% vivendo desse modelo de negócio. E hoje eu tenho uma empresa muito maior, muito mais forte, com uma estrutura em 45 países, uma empresa extremamente sólida, de capital aberto, com produtos exclusivos, né, baseados em ciência, que agrega de fato valor na saúde da gente, de forma mensurável, dos maiores laboratórios do mundo de inflamação celular, tira o nosso corpo, a nossa vida, da exposição crônica ao desenvolvimento de doenças crônicas e degenerativas. Então, não perca tempo, seja pela parte de saúde ou pelo business, você não pode ficar de fora. Se você tem o perfil do que eu falei, se você entendeu o que eu falei, você é inteligente e não vai ficar de fora. A última tela fala sobre você construir, além de uma base de clientes, também novos partners para te ajudarem a construir a expansão da Zinzino nos Estados Unidos e em todos os países que ela atua. Tá? Então, você tem vários
várias graduações que você vai crescer, e essas graduações têm a ver com o volume, com a base aumentando mês a mês. Então, alinhando a expectativa, não é da noite para o dia, não é para ficar rico, mas você mantém o que paga as suas contas e você vai construindo mês a mês, 6 meses, um ano e meio, 2 anos, a tua vida pode mudar completamente, tá? Completamente. Não é fácil, mas é absolutamente mensurável, possível, e no caminho você vai conhecendo milhares e milhares de pessoas que estão em cada faixa dessa que você está vendo aí. E o que é mais importante, a gente busca, eu tenho 52 anos, o meu maior privilégio é poder ter qualidade de vida com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Da vida a gente leva muito pouco, e da vida a gente eu, com os meus 52 anos, o que eu valorizo é qualidade, é poder ir e vir, é poder, não é futilidade, não é ter as coisas para poder ostentar, não, 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 é ter qualidade, ter tempo de qualidade. Porque o que mais a gente não tem, às vezes, nos Estados Unidos é tempo de qualidade. A gente tem que lutar, 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 a gente tem segurança, mas a gente luta, 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 luta para pagar aluguel e para poder sobreviver. Esse negócio, se você seguir com suporte, tudo que a gente dá, você com o tempo, mês a mês, você vai olhar para trás, eu cresci, passou mais um mês, eu cresci mais um pouco, você vai começar as pessoas agradecerem por conta do quanto você vai agregar na saúde dessas pessoas, e mês a mês, mês a mês. Vou te dar um exemplo. Director. Aqui, ó, Director, em média, 7 mil euros vai dar 8, 9 mil dólares. Um Director, que é o início, assim, um pouco mais do que o início desse business. É aí, com 7, 8, 9 mil dólares. Quando você vê o que fabrica, para que você ganhe esse valor aqui, em torno de 7 mil euros, 8 mil dólares, a sua equipe vai construir algo em uma receita de 90 a 95 mil. Então, o que a gente está falando? De 8 a 12% do que a sua base de clientes, de partners, o que a sua organização que você construiu, ela vai gerar de receita para a Zinzino, em média, de 8 a 10%, 12%, você vai ter de remuneração mensal. Então, você ganha dinheiro, você trabalha muito no início, paralelo ao que você faz, mas você vai construindo, 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 daqui a pouco você está recebendo de forma residual $1.000, $2.000, $5.000, $20.000, $30.000. Tem pessoas que ganham acima de 200, 300 mil dólares, euros, aqui nos Estados Unidos e na Europa com a Zinzino. Tem até mais, mas assim, tem muitas pessoas acima de 30, 40, 50 mil. Tá? E isso aqui é o mais importante. Não é fácil, mas é um caminho saudável, que mês a mês você agrega valor na vida das pessoas, na parte de saúde e na parte do negócio. Você associa a sua vida com algo que tenha propósito. Então, você tem estrutura, você tem base científica, você tem tudo o que você precisa. A última tela que eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui. Obrigado por todos que estão até aqui, até esse momento. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu só sair aqui, que eu vou finalizar. Estou aqui antes de 1 hora. Deixa eu sair aqui. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu agora só compartilhar. Eu quero só finalizar para que vocês possam, né? Como eu estou gravando, eu queria muito. Doutora Isabel, você está vendo aqui a página da Zinzino? Estamos sim. Ok, eu vou finalizar, até porque existem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo gravado. Poxa, tudo que você ouviu, Roberto, como é que eu faço para entrar? Eu quero ser cliente ou eu quero, além de cliente, eu quero trabalhar com vocês. Você vai passar para a pessoa que te convidou o nome e o sobrenome apenas, o endereço aqui nos Estados Unidos, tá? E o seu celular, provavelmente a pessoa já tem o e-mail, só isso. A pessoa vai registrar você, eu vou mostrar aqui o que você vai receber para trabalhar conosco na Zinzino. Você vai ver que aqui existe, deixa eu só tirar aqui essa tela do Zoom. Esse é o meu ID, com a minha senha já gravada no meu computador. Você vai ver que tem o meu nome aqui na direita, com o meu ID, tá? E você aqui tem registrar um novo cliente e registrar um novo parceiro de negócio. Então,
você vai falar para a pessoa: eu quero ser cliente, eu quero trabalhar com vocês. A pessoa vai clicar em um desses dois, esse botão, e você vai receber esse back-office para trabalhar conosco, onde você vai ter o seu cliente cadastrado aqui, nome, sobrenome, e-mail, celular apenas, endereço, e aqui novos parceiros. Aqui você tem toda a administração, seus clientes, seus parceiros, suas finanças, onde você recebe, cadastra aqui o seu banco. Você pode comprar esses produtos, seu material de trabalho, através da sua empresa aqui nos Estados Unidos, tá? Então, ou para que você possa receber ou o Social Security Number ou EIN da sua empresa, você consegue fazer o cadastro aqui e você vai ter toda a estrutura. E não se preocupe, porque cada pontinho desse aqui você vai aprender conosco com todo o nosso suporte, tá? Então, não deixe, completando aqui, deixa eu só finalizar, tá? Já mostrei tudo para vocês. Tenho só 1 minuto, 8h59. Geralmente a gente faz 1 hora, eu tentei fazer um pouco antes, mas enfim, a gente está organicamente querendo passar todas as informações e eu vou finalizar. Eu comecei 8 horas em ponto e vou finalizar 9 horas com 1 hora de apresentação, indicando que você não perca a oportunidade de saber mais, de conversar com a pessoa que te enviou esse link, que falou sobre esses produtos ou sobre o negócio, sobre esse modelo de negócio. Converse com a pessoa, tire suas dúvidas. Roberto, eu quero entender mais. É muito comum que a pessoa, por mais que eu tente explicar, é muita informação. Então, converse com a pessoa que te enviou esse link, esse convite. Converse com a pessoa, tire suas dúvidas, saiba um pouco mais. Eu quero saber um pouco mais do produto, do teste, eu me interessei muito. Roberto, olha, eu, além disso, eu quero também trabalhar com vocês. Como é que eu compro meu material de trabalho? Como é que eu inicio? Tá bom? Roberto, eu não ligo muito para o produto, confesso, não sou muito adepto eu não estou muito preocupado com a minha saúde, mas eu vi muito negócio, vi muito o business. Eu quero empreender, eu quero trabalhar, né? Eu entendi que eu não preciso parar de fazer o que eu faço, eu consigo desenvolver, construir essa renda, porque essa renda, em pouco tempo, perto do que a grande maioria dos business que a gente investe muito e às vezes nem recupera nada, né? Em poucos meses, 1 ano e meio, você, seguindo toda a nossa estrutura e da companhia, né, todo o suporte, você pode ter uma renda muito forte, você pode ter a tão famosa qualidade de vida. Isso não é uma promessa, isso é um caminho, tá? E é uma verdade absoluta. Tá bom? Sem risco, apenas comprando o seu produto, sem o único risco que você tem aqui, no mínimo, é de melhorar muito a sua vida, a sua saúde e das pessoas que você ama. Tá bom? Bem-vindo a todos. Procure a pessoa, não deixem de procurar a pessoa, de conversar, de saber mais. E fiquem com Deus. E quinta-feira que vem, toda segunda e quinta, 8 horas, horário da Flórida, 8 p.m., nós apresentamos não somente para convidados, né, novos convidados, mas também para partners em treinamento, porque é vendo que você aprende e você vai ter todo o nosso suporte para aqueles que trabalharem conosco, né, tendo o perfil que eu expliquei aqui, vai ter todo esse suporte dia após dia. Se você for de Orlando, eu estou aqui, a gente vai estar junto nos Starbucks da vida, fazendo esse negócio também no presencial, mas se você é dos Estados Unidos fora, você vai receber em algum momento a nossa visita, nós vamos treinar você para que você seja a liderança da sua região e você salve muitas pessoas, tanto da parte de saúde quanto da parte financeira. Fiquem com Deus e até a próxima apresentação ou treinamento do nosso time. Tchau, tchau. Ah, Tchau, tchau. boa noite a Boa todos, boa noite. noite.